O negócio é o seguinte, bora formar aqui a seleção ideal da Copa Sul-Americana 2025. Eu tenho aqui os principais jogadores que vão jogar o torneio e são basicamente apenas os jogadores dos clubes brasileiros, porque vamos ser sinceros, os times estrangeiros da Copa Sul-Americana não tem nem de perto a qualidade que tem os times brasileiros. E eu vou formar aqui o meu 11 ideal da competição. Na verdade eu vou formar 3 seleções, um time A, um time B e um time C. Só lembrando que no time A tem uma regrinha que vai ter um limite de 3 jogadores por equipe, tá? Não vai poder ter mais do que 3 jogadores, pelo menos na seleção ideal, que vai ser o time A. Nas outras eu vou poder usar mais jogadores, tá? Bora formar aqui a escalação. No gol eu tenho 4 boas opções, Everson, Hugo Souza, Fábio e o Léo Jardim. Dos 4, o meu favorito é o Hugo Souza, então eu vou colocar ele aqui na minha meta. Bora formar aqui uma linha defensiva clássica com 4 jogadores. Lateral direito, William, Natanael e Paulinho. Para mim, dos 3, o melhor tecnicamente disparado é o William, então eu vou utilizar ele. Na dupla de zaga, eu vou utilizar o Lianco do Atlético Mineiro. Eu estou na dúvida aqui, quem que eu coloco como parceiro dele, se eu coloco Fabrício Bruno ou Thiago Silva. Eu vou colocar o Thiago Silva, porque talvez eu utilize outros 2 jogadores do Cruzeiro no resto da equipe. Eu não posso passar o limite de 3 jogadores, então eu vou utilizar o Thiago Silva. Na lateral esquerda, Lucas Piton, Guilherme Arana e Andilleri. Excelentes opções. Eu utilizaria, porque o meu favorito é o Guilherme Arana, mas como eu acho que eu vou utilizar outros jogadores do Atlético Mineiro, eu vou dar aqui uma moral para o Lucas Piton, vou colocar ele no time, porque ele também é muito bom lateral, e eu acho que não deixa a desejar muito em relação ao Guilherme Arana, porque o Lucas Piton, como eu falei, é muito bom lateral. Bora aqui abrir o nosso meio campo com os volantes. Vou colocar aqui o primeiro jogador do Grêmio que eu vou utilizar, que vai ser o paraguaio Vila Sante, para encabeçar aqui a cabeça de área do nosso meio campo. E eu vou formar um tripé no meio campo, tá? Vou colocar do lado dele aqui o Carrijo do Corinthians e vou utilizar também o Mateuzinho do Vitória para colocar pelo menos um representante do Leão da Bahia aqui, o Vitória. Então a gente já tem aqui nossa estrutura de meio campo praticamente formada. E eu vou fechar o meio campo com mais 2 jogadores, tá? Vou fazer aquele esquema aquela clássica árvore de Natal do Carlo Ancelotti, o 4-3-2-1. Vou utilizar 2 meias, tá? Um deles vai ser o John Arias do Fluminense e o parceiro dele aqui, tem boas opções aqui também, pode ser o Scarpa, pode ser o Matheus Pereira, pode ser o Coutinho, outra boa opção, mas não vai ser nenhum dos 3, vai ser o Rodrigo Garro do Corinthians, ele que vai fechar aqui nosso meio campo. E restando uma vaga no ataque, eu vou utilizar o incrível Hulk do Atlético Mineiro para fechar assim a seleção ideal da Copa Sul-Americana. Poderia ter usado o Memphis Depay? Até poderia, né? Se bem que eu já tinha utilizado 3 jogadores do Corinthians, então não poderia usar. Então eu acho que o Hulk ficou de bom tamanho e mesmo que eu pudesse usar o Depay, eu não utilizaria, porque hoje eu acho que o Hulk joga mais bola e eu fecho assim a seleção da Copa Sul-Americana. E recentemente eu fiz o vídeo montando a seleção da Libertadores. Vou falar pra vocês, hein? Sei não, hein? Esse time aqui, sei não se não é melhor até que o time ideal da Copa Libertadores, porque ficou muito forte, cara. Uma coisa eu tenho certeza, que essa é a edição da Copa Sul-Americana que mais tem jogadores de qualidade. Olha o time, olha esse time, cara. Thiago Silva, Lianco, o Carrijo, John Arias, Garro, Hulk, e ainda sobrou aqui Gabigol, Depay, Yuri Alberto, Bright White, Coutinho, Scarpa. É muita qualidade na Copa Sul-Americana, impressionante como a Copa Sul-Americana desse ano tá forte. E assim ficou o time A. Bora agora formar o time B. Só lembrando que a seleção B, eu não vou utilizar aquela regrinha da trava do limite de 3 jogadores por equipe. Se eu quiser utilizar 11 jogadores do mesmo time, eu vou poder utilizar, tá? O goleiro, entre os que restaram, o meu favorito no momento é o Léo Jardim do Vasco. Na lateral direita, vou optar por mais um jogador do Vasco aqui, vou utilizar o Paulinho, porque eu acho que é muito bom jogador, o lateral muito correto, vou utilizar ele. A minha dupla de zaga eu vou formar com o Fabrício Bruno e o parceiro dele vai ser o Wagner Leonardo do Grêmio, muito bom zagueiro também. E o lateral esquerdo, agora sim, vou poder utilizar o Guilherme Arana, olha a qualidade que a gente tem no time B da Copa Sul-Americana. Bora partir para o meio campo. Um que eu vou utilizar com certeza vai ser o Matheus Henrique do Cruzeiro. Eu vou utilizar aqui 2 meias, um deles vai ser o Gustavo Scarpa, porque ele ajuda também na recomposição aqui da defesa. E o outro meia vai ser o Matheus Pereira do Cruzeiro. Restaram agora 3 vagas. Como é que eu posso fechar o meu time? Uma ideia que eu já tenho certa na cabeça é que como dupla de ataque eu vou utilizar Yuri Alberto e Memphis Depay. Basicamente aqui o ataque do Corinthians.
restando uma vaga para o nosso time aqui ainda, eu estou na dúvida se eu adianto aqui o Scarpa e o Matheus Pereira e uso mais um volante, ou se eu faço aqui um losango no meio campo e coloco mais um meio armador. Para o time ficar um pouco mais coeso e ter na prática uma funcionalidade maior, por mais que esse time nunca vá jogar junto, eu vou colocar mais um volante para a brincadeira ficar um pouquinho mais próxima da realidade. E entre os volantes aqui, eu vou utilizar o Hércules do Fluminense para fazer aqui a parceria junto com o Matheus Henrique na seleção B da Copa Sul-Americana. Agora bora formar aqui a seleção C com a Rapa, o pessoal que sobrou aqui. Entre os dois goleiros que sobraram, eu vou com o Everson do Atlético Mineiro. Lateral direito, obviamente, vai ser o que sobrou, vai ser o Natanael. Na esquerda vou utilizar o Andilleri do Corinthians. A dupla de zaga eu vou formar com o Júnior Alonso e o Maurício Lemos do Vasco. Uma bela linha defensiva aqui também. Meu meio campo vai ser formado como? Vou utilizar uma dupla de volantes aqui, ó, com o Martinez e o Breno Bidon, dupla de volantes do Corinthians. Vou utilizar como meu camisa 10, o meu armador, vai ser o Paulo Henrique Ganso. Vou utilizar aqui na ponta esquerda o Dudu do Cruzeiro e na ponta direita eu vou utilizar o Júnior Santos do Atlético Mineiro. E para fechar o time aqui, o meu centroavante, sobraram boas opções, hein? Sobrou aqui Bright White, Gabigol e o Pirata Verratti. Entre esses três aqui, eu vou acabar utilizando o centroavante do Vasco, vou utilizar o Pirata e o Verratti vai fechar aqui o comando de ataque na seleção C da Copa Sul-Americana. E assim eu fecho o vídeo montando as seleções ideais da Copa Sul-Americana. Se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like, comenta o que tu achou e tamo junto até a próxima, valeu!